Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Reflexão EBD Channel. Eu, professor Sócrates Santos, esse que vos falo, e convido a vocês para se inscreverem no canal. Entra lá, deixa seu like, seu joinha e nos ajude a fazer este canal, tá bom? Então, hoje nós estamos com a lição de número 9, 1º de setembro de 2019, a mordomia do trabalho. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos lá. O nosso texto áureo: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A nossa verdade prática diz assim: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão, né? Então, está aqui as nossas leituras diárias. Segunda-feira, Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Terça-feira, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Quarta-feira, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. Quinta-feira, Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Sexta-feira, Salmos, no capítulo 128, versículo 2. E no sábado, João, capítulo 9, versículo 4. Tá bom, pessoal? Confere, tá bom? Leiam esses textos, porque vão te ajudar a esclarecer mais sobre o tema estudado, que é a mordomia do trabalho, tá bom? Chega no domingo, você só vai, juntamente com o professor, tirar as suas dúvidas, ok? Então vamos nessa, vamos para a leitura bíblica em classe. Se encontra lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo de 6 a 13. Nos diz assim: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para que não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o pão, o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aí, o objetivo geral é esclarecer que o trabalho enobrece e dignifica o cristão. E os objetivos específicos diz assim: mostrar que o trabalho de Deus na Bíblia, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho e elencar os princípios cristãos para o trabalho. Então vamos começar com a nossa introdução. O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden, Gênesis 2,15. Assim, veremos como na Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia, os princípios cristãos para o trabalho. Então, pessoal, desde o início, Deus não nos fez para a ociosidade, ou seja, para ficar no ócio, na vagabundagem, sem fazer nada. Deus, quando criou Adão e criou Eva, colocou-os no jardim e disse: tomai conta, dominai e sujeitai, né? Sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os peixes. Domine, comande, trabalhe para sustentar tudo isso. Então, trabalho, ele é desde o princípio do mundo. Para Deus fazer todas as coisas, ele teve que trabalhar. Nós
estudamos há pouco tempo, no domingo passado, sobre a mordomia do tempo, não é? Então, vocês sabem que Deus levou aí, colocado pelo escritor Moisés, ele colocou que Deus criou o mundo e tudo que nele existe em 6 dias e no 7º descansou. Na verdade, Deus ele é eterno, então os dias aí podem não ter sido exatamente 6 dias, mas pode ter sido 6 anos, 6 milhões de anos, depende. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus não tem noção de tempo. Para Deus, ele é atemporal, tá bom? Mas ele trabalhou, certo? Para fazer todas as coisas, o nosso Deus trabalhou. Jesus, quando veio aqui na Terra, também trabalhou bastante. Seu ministério começou aos 30 anos de idade. Será que de quando Jesus nasceu até 30 anos, ele não trabalhou com seu pai, José? Claro que trabalhou. Ele era um exímio escultor, trabalhava madeira, né? Então, o seu pai fazia cruz, fazia cadeiras, mesas. Era um artesão de primeira, José. E Jesus também ajudou José na sua carpintaria, tá bom? Então, trabalhar não é vergonha para ninguém. O trabalho, ele dignifica a pessoa, tá? Todos os trabalhos são dignos, tá? Então, de quem é presidente da República, que é um trabalho que é governar toda uma nação, aquele que limpa a rua, aquele que faz a faxina na sua casa, né? Quem apanha o lixo, quem recolhe o lixo, todos eles são dignos porque estão trabalhando. Indigno é a bandidagem que não trabalha e rouba do trabalhador para se autossustentar, ele rouba os outros, vive do suor dos outros. Quando na verdade digno é aquele que vive do seu próprio suor, né? Deus disse isso para Adão quando ele pecou, que foi expulso do Éden, disse: agora semearás na terra e colherás, trabalharás e comerás com o suor do seu rosto. Quer dizer, vai ter trabalho, vai ter dureza para você. Não é que as coisas que Adão não precisaria trabalhar, mas claro que lá no Éden, sem pecado, né, debaixo da bênção de Deus, ele ia ter tudo nas mãos, ia precisar trabalhar muito pouco, né? Mas quando veio o pecado, entrou o pecado no mundo, aí ele teve que ralar legal, né? Vamos lá, o trabalho de Deus na Bíblia, o trabalho de Deus na criação do universo. Eu falei um pouquinho, né? A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seus seres vivos em 6 dias. Isso é relativo, né? Deus, ele não tem essa questão de espaço-tempo com ele é eterno. Ou seja, ele iniciou a história da salvação revelando o trabalho, né, de Deus na criação do universo. Então, infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, ou seja, o Big Bang. Os filósofos que assim inventaram isso aí, pessoal, querem negar a existência de Deus, certo? Querem negar todo o trabalho de Deus na criação do mundo, do homem e de tudo que existe, e quer atribuir a criação a uma explosão. Assim, só para vocês entenderem, na verdade, a gente nasce do amor de um homem e de uma mulher, certo? O mundo nasceu do amor de Deus, que resolveu criar o mundo para a sua adoração, para a sua própria glória. Agora, me diz uma coisa que é criada a partir de uma destruição. Não tem. Tudo que é criado, ele tem que ser criado, primeira coisa, com amor. Segunda coisa, com um propósito. Mas destruir? Como é que uma explosão gerou um planeta tão redondinho desse? Que a circunferência do planeta Terra, ele é esférico. Como que uma explosão deixaria um planeta todo redondinho, bonitinho? Claro que não, jamais, né? Então, a palavra que Deus mostra que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, ou seja, todas as suas cogitações são: não há Deus. É mais fácil você dizer: não há Deus.
do que submeter-se a esse Deus, obedecer a esse Deus. Então, está lá em Salmos capítulo 10, versículo 4, que é mais fácil você dizer que não existe Deus para viver sua vida pecaminosa sem prestar contas a ninguém, sem dar satisfação a ninguém. É mais fácil você dizer que não tem Deus, né? Mas não é assim. Nós temos um Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe, criou o ser humano, criou os animais, a natureza, e nós vamos ter que prestar conta de tudo, inclusive do nosso trabalho aqui. O trabalho de Deus na criação. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra. Lembrem-se que não foi do barro, foi do produto do barro. O pó, ele vem do barro, né? Quando você passa várias vezes numa estrada de barro, ele vai soltando aquelas pequenas faíscas que viram pó. Deus nos criou do pó e não do barro. E soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas. Ou seja, o Espírito de Deus está em cada ser humano, porque Ele soprou em nossos narizes. Narinas é nariz. Ele soprou o fôlego de vida. Então nós só recebemos a vida diretamente. Não foi nada mais, nada menos do que da boca do próprio Deus. Olha que maravilha. E tornando-nos alma vivente. Então, depois que a gente recebeu o Espírito de vida da boca de Deus, aí o Espírito com o corpo formou a alma. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas nos céus e na terra, pois tudo foi criado por Ele, para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado para Jesus, por Jesus, para Jesus. Então todos nós somos dele, fomos criados para ele, fomos criados por ele. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Está lá em Jó, capítulo 33, versículo 4. Logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Tá bom, pessoal? Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, o nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. João capítulo 5, versículo 17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Não importa o dia, não importa a hora. Não existe dia santo, não existe feriado, não existe nada que impeça o nosso Jesus de trabalhar, se o objetivo maior for salvar a humanidade. Não existe, né? Segundo tópico diz assim: a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, estabeleceu que atividade laboral fizesse parte da sua vida. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O que é lavrar? Trabalhar na lavoura, cuidar da terra. E guardar. Dá trabalho ser guardião de alguma coisa, não dá? Você tem que guardar. O que é que um policial faz? Qual é o trabalho do policial? Guardar, proteger, servir, lutar contra o crime. Qual é o trabalho de um vigia? Guardar o patrimônio do seu patrão, de quem o contratou. Então, lavrar e guardar. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8. Vocês vão encontrar. O trabalho antes da queda. Duas primeiras atividades laborais antes da queda. Vamos lá ver. Lavrar e guardar. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora, a primeira mulher que existiu, claro. Eva foi a primeira trabalhadora, ou seja, nesse sentido podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico ou mental.
nem doença, principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação. Podemos afirmar que o trabalho estava nos planos original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Trabalhar não é nenhum castigo dado por Deus. Deus apenas, ele quis dizer o seguinte, que se você não trabalha, você não come. Ninguém vai dar nada para você de graça. Você vai ter que trabalhar. E é honroso trabalhar. Vamos lá. O trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. E realmente foi. O medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, né? Perdeu a autoridade sobre os demais seres, Deus nos deu, dominar e sujeitar sobre as aves do céu, sobre todo o ser que respira na terra. E perdendo essa autoridade, conheceu também a maldição da terra. A terra, ela foi amaldiçoada, pessoal, através do pecado de Adão e Eva. A terra passou a ser maldita. Era abençoada, passou a ser maldita por causa do pecado. E o pecado cometido, né, por Adão e por Eva. A ecologia foi mudada. As condições ambientais foram transformadas. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 20. E em consequência, o homem viu-se que trabalhar era penoso, era árduo. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Lembra a palavra? O versículo de Gênesis 3,17 diz assim: maldita é a terra por causa de vós. Então é ruim você receber isso, algo ser maldito por causa de você. É triste, né? É triste, mas a terra foi maldita por causa do homem, ou seja, de Adão e de Eva, por causa do pecado deles. O que era leve, suave e agradável, que é o trabalho, passou a ser árduo, pesado, brutal, desagradável. Trabalhos que são super desagradáveis. Tem trabalho que você coloca peso, coloca força sobre-humana para poder aguentar o rojão. Tem trabalhos que é mais de 8 horas por dia. Tem trabalhos que você não tem descanso. Tem trabalhos que você passa a maioria do tempo em pé, de pé. Tem trabalhos que você passa a maioria do tempo sentado. Isso cansa também, acaba com a coluna, acaba com tudo. Tem trabalhos que você é andando, por exemplo, leituristas, seja de eletricidade, seja de água. O leiturista ele anda a cidade toda lendo cada hidrômetro, cada relógio. Certo? Então é um trabalho cansativo, árduo, debaixo do sol quente. O pedreiro, por exemplo, em cima de uma casa aí com sol de 40 a 45 graus nas costas. Então, não é nada agradável, mas é a profissão, é o ofício que a pessoa tem e ele tem que colocar a comida dentro de casa, né? Mas é digno, todos eles são dignos. Então o trabalho tornou-se desgastante. Esse versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na vida. Olha, no sol do teu rosto comerás do pão até que tornes a terra. Do suor do teu rosto comerás o pão. Ou seja, trabalharás. Para suar você tem que pôr força. Para transpirar você tem que aplicar força. E para aplicar força você tem que cansar. Então diz que a gente vai comer do suor do nosso rosto, para comer o pão do suor do nosso rosto, ou seja, para suar você tem que aplicar força. Então vai ser difícil, vai ser custoso, vai ser trabalhoso você ganhar, você conquistar o pão de cada dia. Não é fácil. Então vamos lá. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas, cansadas por causa das suas atividades profissionais, laborais? Tem pessoas que estão com
depressivas, tem pessoas que estão com síndromes, adquiriram LER, que é a lesão por esforço repetitivo, a LER, né? Outras pessoas adquiriram doenças cardiorrespiratórias, vasculares, devido à pressão psicológica do trabalho. Tem pessoas que estão perturbadas mentalmente, foram afastadas das suas atividades laborais devido ao trabalho. Tem pessoas que foram infectadas devido ao seu trabalho. Então, os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa, que é aquele cansaço mental mesmo, estafado. Seu cérebro já não responde mais quando é exigido, uma estafa mental. E há textos na Bíblia que nos lembram tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. Para o afligir. Eclesiastes 3:10. Jó também declarou: porque o pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Então, quando Jó disse isso, que o homem nasce para o trabalho, assim como as faíscas das brasas nascem para voar, ele quer dizer que o trabalho, ele completa o homem. O trabalho, ele enobrece o homem, ele faz parte da sua vida e não pode existir um camarada que não faça nada dessa vida, que não trabalhe, que não labore, que não contribua. Sabe quem é que depende do nosso trabalho? Eu mesmo, meus filhos, minha esposa, minha família, as pessoas que trabalham comigo, né? Se eu tiver uma empresa, meus empregados, meus colaboradores. Se eu for um trabalhador autônomo, os impostos que eu pago, o governo, a prefeitura, o governo estadual e federal, todos lucram com o meu trabalho porque eu pago imposto. Se você trabalha com um veículo, seja taxista ou Uber, você também colabora levando, transportando, ajudando no transporte público. Então, na verdade, todos que trabalham sempre estão numa engrenagem onde um ajuda o outro. O meu trabalho, o que eu sei fazer, ajuda você, o seu trabalho me ajuda e assim nós vamos trocando experiências, um ajudando o outro. O que seria do vendedor se não tivesse o comprador? O que seria do mecânico se não tivesse o carro quebrado para consertar? O que seria do médico se não tivesse doentes? Então, todas as atividades são importantes, nenhuma pode ser desprezada. O que seria das nossas casas se não tivesse os coletores de lixo, as pessoas que trabalham na limpeza pública da cidade? O que seria de nós se não tivesse as pessoas que trabalham no esgotamento sanitário da cidade? Nossas casas ficaram cheias, entulhadas de lixo, de coisa que não presta, do esgoto. Ia estar fedendo, ia estar com mau odor. Então todo o serviço, todo o trabalho, ele é importante, pessoal. Todos são dignos e são importantíssimos, todos os trabalhos, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, aqui o próximo tópico diz assim: princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço, que eu falei para vocês, né? Para suar você tem que aplicar força. Não há trabalho sem esforço, embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado. O esforço é o comprometimento no trabalho. São uma característica de disciplina, método diante de vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Gênesis 3:19.
Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Não há trabalho sem esforço. Ah, mas tem trabalho que você não fica no sol quente. Ah, mas você está esforçando alguma coisa. Se não for os músculos, está trabalhando mentalmente. Se você é um secretário, você tem que planejar toda a agenda do seu patrão. Se você é um professor, você tem que fazer todo um planejamento para a sua aula. Agora, esforço físico é diferente, mas todo trabalho requer algum tipo de esforço. Se não for físico, força, tal, agilidade, vai ser mentalmente. Responsabilidade, planejamento, administração, contabilidade. Quem mexe com a contabilidade de uma empresa trabalha com os músculos? Não. Trabalha com cálculos, com os músculos cerebrais. Mas está trabalhando. O cérebro também tem músculos, tá? Que faz toda a engrenagem trabalharem, tá bom? O trabalho deve ser diuturno, ou seja, a palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, ou noite e dia. Eis que a perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Salmo 128, versículo 2. Então, na verdade, quando Jesus disse, olha, eu trabalho até agora, e meu pai trabalhou também. E trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite em que não podes trabalhar. Quando o Senhor disse isso, Ele estava dizendo que a noite pode representar a idade, a velhice, pode representar a doença, pode representar uma deficiência que te impeça de trabalhar. Então a noite pode ser vários problemas que ocasionam na vida da pessoa e que essa pessoa não pode mais trabalhar a partir deste momento. Não é porque não quer, não é porque é preguiçosa, porque adquiriu algo que a impede de trabalhar de alguma maneira. Então, nós devemos trabalhar à tarde, à noite, durante o dia. Sim, nós devemos trabalhar de forma que possamos ter uma vida. Diz o ditado que eu prefiro trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Nós não podemos fazer do trabalho também a nossa vida. Nós temos que ter uma vida após o trabalho. Com a família, com a esposa, com os filhos, com o lazer, com a diversão, reunir a família, ir para a igreja, adorar a Deus. Isso é importantíssimo. Na hora de trabalhar, mas na hora de estar com a família, de se divertir, é se divertir. Tem pessoas que não conseguem dissociar, tem pessoas que não conseguem dividir as coisas. A vida dele é só trabalho. Aí perde mulher, perde filho, perde tudo, perde família, perde a igreja, perde Deus. Fica distante de tudo e de todos, porque fez do seu trabalho sua vida. Na verdade, a gente tem que não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver, para ter um conforto, para ter um lar, para ter a família, para se subsistir, para se sustentar, para se autossustentar. Então, o trabalho é para isso e não para você se enclausurar naquela vida e deixar de viver. Porque senão o trabalho não tem sentido, né? Na verdade, aí já passa a ser outro pecado chamado ganância. Quem trabalha demais, não tem tempo para nada. Ganância. Ganancioso, quer abraçar o mundo sozinho. E aí perde as coisas principais dessa vida, que é o amor dos seus familiares, o amor de um filho, da sua esposa. Não pode ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós. Está lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8.
Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Quantas pessoas estão nas costas dos outros? Quantas pessoas não trabalham e querem viver pedindo, mendigando o pão? Porque não tem coragem de trabalhar. Não é que é incapaz, não. É porque não tem coragem mesmo. Pessoas que você sabe que tem braço, perna, que tem inteligência, que tem capacidade, mas preferem ir para a facilidade de ficar pedindo as coisas. Mas não querem ir se esforçar, não querem comer do suor do seu rosto. Ou seja, não querem ter esforço, não querem se fadigarem para nada. Pedir é fácil, difícil é ir lá e trabalhar e conquistar. Viver pedindo, isso não é honra para ninguém, tá? A gente tem que buscar, né? Estar trabalhando, buscar o serviço, o emprego, o trabalho, porque isso é digno, né? Então vamos lá, para não ser pesado a ninguém. O preguiçoso não deveria comer. Opa! Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar, querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não trabalha, não coma também. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Se a pessoa não quer trabalhar, então vamos deixar ela passar fome. Quando ela estiver com fome, aí ela vai procurar um emprego e trabalhar. Nada fácil. Há um custo para nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Está lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo de 6 a 9. Também no 13, versículo 4, e no 19, versículo 24. Vai aprender com a formiga, o preguiçoso. Porque a formiga, ela é trabalhadora. Elas não têm líder. E quando uma sai para fazer algo, todos vão atrás fazer também. Então, é importantíssimo você entender que a análise que Deus faz com a formiga é porque ela é trabalhadora. Ela trabalha durante o inverno, o verão, para no inverno ela ter o que comer. Então ela é trabalhadora, ela é precavida. Ela não espera por ninguém. Ela vai atrás do seu próprio futuro. E você já viu alguém ter futuro sem trabalhar? Não tem. Então, trabalhar duro para ter um bom futuro. Tá bom? Vamos lá então. A relação de empregados e empregadores. Como deve ser essa relação? Vamos ver? Nas relações de trabalho, o cristão deve manifestar os valores da palavra de Deus, os patrões cristãos. Há uma orientação e um mandamento de Deus para os patrões que são cristãos, servos de Deus. E vós, senhores, fazei o mesmo para com aqueles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9. Se você é patrão, se você é um empresário, você tem uma empresa, você tem comandados, pessoas aos seus serviços, colaboradores, melhor dizendo. E se você tratar mal um desses colaboradores, você tem também pessoas acima de você. E essas pessoas também podem te tratar mal. E acima de todas as pessoas, de toda a autoridade, está a autoridade de Deus, que também está lá do céu vendo que você está humilhando, que você está tratando mal os seus conservos. Então, para você ser patrão, você tem que lembrar também que você também está, se exerce uma autoridade sobre alguém, você também está debaixo de autoridade. Então não deve humilhar ninguém, você não deve se achar ou achar que é superior. O que a gente tem que entender é que existem hierarquias, respeito, agora não pode haver humilhação. O empregado, o colaborador, ele tem que respeitar seu patrão como seu chefe, como aquela pessoa que paga seu salário.
Mas não pode haver por parte do patrão um ar que é dono do mundo, que é dono do empregado, do colaborador, de maneira alguma. Nós não somos donos de ninguém, ninguém é dono de nada. É por isso que está acontecendo tanta criminalidade no mundo, porque os homens estão pensando que é dono das suas mulheres e não são. Ninguém é de ninguém. Você vive com a pessoa de comum acordo, mas ninguém é dono de ninguém. Você tem filhos? Você não é dono dos seus filhos. Eles são de Deus. Tá bom? A gente só cuida. Então, por esses motivos, os patrões cristãos devem zelar pelos direitos trabalhistas dos seus empregados. Não pagar nada mais, mas também nada menos. Tá bom? Do que foi acordado, não. Se a gente contratou um salário, vai ser aquele salário. E os direitos trabalhistas provenientes dele. Você não precisa pagar nada mais, mas também não pague nada menos. Não deixe, não roube os direitos dos seus empregados, dos seus colaboradores, tá bom? E os empregados cristãos também, a mesma orientação. O mandamento é: vós servos, obedecer ao vosso Senhor segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que a cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre, seja patrão ou seja empregado. Efésios capítulo 6, versículo de 5 a 8. Então os empregados cristãos não devem fugir dos seus compromissos de trabalho. Você empregado, você colaborador, não deve roubar nem o tempo. Se é para você entrar no seu serviço às 6 da manhã, você não pode entrar às 7, você está roubando 1 hora do seu patrão. E se era para sair às 5 da tarde, você sai 4h30, você está roubando meia hora do seu patrão. Isso é roubo da mesma maneira, você está roubando o tempo. Foi contratado um horário de serviço. Agora, se ele te liberar, é diferente. Mas você não pode falar assim: não, hoje eu vou sair mais cedo, porque eu preciso eu quero sair mais cedo e vou sair mais cedo. Da mesma maneira que você, quando seu patrão desconta algo, você corre lá para saber o que foi descontado, por que foi descontado. E se o patrão também olhar para você e dizer: ó, vamos descontar aqui os 30 minutos que saiu tal dia antes. Ah, mas não, seu horário é 8 horas de serviço que você contratou comigo. E você trabalhou 7h30. Vamos descontar meia hora? Vamos. É justo, não é? Então, não roube os seus patrões. Não roube as pessoas que você serve, que você trabalha para eles. Tá bom? Não se submeta ao trabalho vil. Ou seja, você também não se deixe ser escravizado. Muito cuidado para isso. Tem profissões que são verdadeiras escravidão, tá? A exploração laboral infantil. Não pode contratar crianças para trabalhar na sua empresa. Criança, lugar de criança é na escola, é brincando, é se divertindo. O trabalho é quando a gente cresce, quando criança não. A gente deve ter nossa fase de criança, respeitar isso, porque depois isso não volta nunca mais. Quando você se torna adulto, você deixou as coisas de criança, então isso não volta mais. Não tem como voltar, não tem como retornar mais. Então você tem que seguir a sua vida. Então você não pode queimar etapas, saltar etapas da sua vida. Quando criança, aproveite bem a sua fase de criança. Então criança não é para trabalhar. Criança é para estudar, é para brincar, para ser feliz, né? Criança é para alegrar as vidas dos pais, né? Então, não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Não existe isso, né? Você não pode. Ofícios oriundos de vício, do crime, da prostituição, são abominações aos olhos do Senhor. Há pouco tempo, na Câmara dos Deputados e no Senado, estavam aí rolando uma lei para aprovar a prostituição como trabalho. Na verdade, a prostituta, o prostituto, ele vende seu corpo para ganhar dinheiro. A mercadoria do seu negócio é o próprio corpo.
Isso para Deus é abominação e Deus nunca irá aceitar isso como profissão, como trabalho. Isso não é um trabalho. Isso é escravidão, é pecado, é devassidão e Deus pune severamente. Não herdará o reino dos céus prostitutos, sodomitas, beberrões. Se não se converter, não vão entrar no reino dos céus. Nenhum desses. Tá bom? Então, o crime também. Tem pessoas que fazem da profissão o roubo, né? Vivem roubando. Isso não é trabalho. Vamos ali fazer um trabalho, é roubar. Ó, você vê? Ainda fala assim, vamos fazer um trabalho. Isso não é trabalhar. Isso é roubo. Isso é crime. Viver do suor alheio, não. O Senhor disse pra gente viver do próprio suor do rosto. Não falou do suor dos outros. Então você está roubando o trabalho dos outros. Porque alguém trabalhou para comprar um carro, trabalhou tantos anos para comprar um carro, você chega lá, mete uma arma e rouba o carro dele. Então você não trabalhou nada, você não suou para ter o carro, você roubou de alguém que trabalhou para isso. Então, não é considerado trabalho, tá bom? Trabalhe com honestidade, para que o nome do Senhor seja exaltado. Ô pessoal, tantas pessoas desonestas que tem nas empresas, é incrível. Eu costumo dizer que corrupção não veio de Brasília. Corrupção está em todo o país, inclusive dentro das casas dos nossos lares. Quando você diz para uma criança, olha, se você passar de ano eu te dou uma bicicleta, é corrupção. Ele deve estudar porque é importante estudar, não porque vai ganhar uma premiação, não porque vai ser premiado por isso. Não, receber algo em troca, não é uma negociação isso aí. Se ele for bem, se você quiser dar um presente, dê, não prometendo a ele antes, não. Você dê depois que ele for bem, aí você queira agradar ele, você dá uma bicicleta. Mas não falar assim, olha, se você for bem, eu te dou isso. Aí é corrupção, tá bom? Você pode corromper qualquer coisa. Se você vai comprar algo para sua mamãe, volta com o troco, diz, mamãe, posso ficar com o troco e não devolve a ela? Corrupção. Você deve devolver o troco à sua mamãe, se ela quiser te dar de livre e espontânea vontade, pelo seu esforço, porque você foi lá de boa vontade, como um bom filho. Se ela quiser te dar alguma coisa, te dá. Mas é a obrigação do filho servir a sua mamãe e seu papai. Isso ele deve fazer com amor, tá bom? Ou você agora vai cobrar para varrer uma casa para sua mamãe, ou lavar o carro para o seu papai, você vai pedir dinheiro também em troca disso? Ele que te sustenta, que paga seus estudos, que te dá, que te deu a vida, que te alimenta, que te veste, que te supre de tudo, que te leva para passear, que paga tudo para você. Então você vai cobrar lavar um carro para o seu papai? Então, essas coisas, né? Não cola. E por fim, nós temos aqui a conclusão. Nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural, a partir da sua palavra. Mas ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Ele criou o homem pelo seu poder, criou para lavrar e guardar a terra. Olha que coisa linda que nós temos. Nós somos um propósito nosso, trabalhar para o bem-estar deste planeta. Deus nos criou para zelarmos do nosso planeta, para guardar as coisas boas no nosso planeta, preservar, né? E algo que a gente nunca deve esquecer, vamos preservar a palavra de Deus nas nossas vidas, vamos sempre adorar a Deus, preservar o culto, preservar a adoração, preservar o louvor, preservar a adoração a Deus, preservar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui sobre a face da terra, para não deixar que nada venha destruir esse alicerce, essa pedra fundamental chamada Jesus Cristo. Nada vai destruí-lo, nada vai impedir, fechar as portas da igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Imagine o que poderá abalar a igreja do Senhor, né? Nada. Então, pessoal, é dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia do trabalho, glorificando a Deus, abençoando o próximo. Trabalhar é importante, super importante,
mas viver, trabalhar, sendo um servo de Deus, servindo ao Senhor com honestidade, trabalhando com honestidade, sendo um bom servo, sendo um bom patrão, você vai ver o quanto o Deus que é justo vai te honrar com isso, não é? Se nós, sendo homens, sendo falhos, nós damos boas coisas aos nossos filhos, imagina nosso Pai que está nos céus, né? Que Deus abençoe a todos vocês, força para trabalhar cada dia mais, mas também se divirta, curta a vida com o suor do seu rosto. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação? Tem pessoas que trabalham tanto, morrem e não levam nada. Tem pessoas que trabalham tanto e não são felizes. Tem pessoas que querem ajuntar riquezas aqui na terra, onde a traça, a ferrugem consomem e o ladrão ainda pode roubar tudo que você construiu, tudo que você trabalhou. Agora, o Senhor diz que a gente buscar primeiro o reino dos céus, para a gente ajuntar tesouros não aqui, mas lá na glória, onde a traça e a ferrugem não corroem e ladrão não pode roubar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Entrem lá no nosso canal, assistem a aula, se inscrevam, tá certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.